Aumenta um pouquinho só. É o... Alô, som. Amém, glória a Deus. Todos bem? Felizes? Glória a Deus. Que hoje Deus possa falar no mais profundo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir um texto em Isaías 40, 31. Hoje também temos a presença aqui do pastor Wagner, que vai trazer a mensagem para a gente. Isso é uma bênção. Isaías 40, 31. Amém? Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Mais uma vez: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? E o que é esperar no Senhor? É entregar toda a situação nas mãos dele. Tudo que temos, talvez de obstáculos na vida, às vezes tristeza, devemos entregar nas mãos do Senhor. Não desista, espera no Senhor. Se está doendo, espera. Se está cansado, espera. Não aguenta mais, espera no Senhor. Ele renovará as suas forças. Ele trará vigor para você, independente da situação que você está passando hoje. Todo mundo aqui tem algo que às vezes pega muito e fica triste, fica abalado, fica meio sem saber o que fazer. Mas a palavra diz: espera no Senhor. E nós devemos aprender a esperar no Senhor. Hoje nós vivemos num mundo de tecnologia que é tudo rápido, não queremos mais esperar em nada. Mas Deus está falando: espera. Ele está nos ensinando a esperar, está nos ensinando a lidar com as situações, com as coisas, com as feridas. Ele está nos ensinando. Então espera no Senhor, espera no Senhor, e nessa noite Ele vai falar ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Já vou chamar a equipe de louvor aqui, só um minutinho. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. E amados, antes de ofertarmos ao Senhor, precisamos lembrar de uma verdade que nos sustenta. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que produzimos e tudo que recebemos vem de Deus. Nenhum talento, nenhuma capacidade, nenhum recurso, nenhuma conquista foi produzida por nossa força. Deus nos deu talento, capacidade, saúde, família, lar e força. E tudo isso é para a honra e glória dele. Amém? Nós somos completamente dependentes de Deus. Tudo provém dele. Lá em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E nesse texto aqui de Romanos, nos diz: Deus é a fonte de tudo. Devemos reconhecer que a nossa força não garante o nosso sustento, mas sim o amor e a graça de Deus. Deus nos provê tudo, até o ar que a gente respira. É
o básico da nossa sobrevivência, tudo provém dele. A nossa vida depende totalmente de Deus. Deus não depende da nossa vida, da nossa oferta, mas nós dependemos da oferta do Senhor. Nós ofertamos não para Deus nos abençoar. A oferta não é uma troca. Ofertamos porque Deus já nos abençoou. Oferta é honrar e agradecer ao Senhor. A Deus deve ser dada toda a honra e toda a glória. Nossa vida, nossas finanças, nós fomos criados e somos instrumentos para glorificar a Deus. Deus é aquele que nos sustenta. Mais uma vez, Deus é aquele que nos sustenta. Quando ofertamos ao Senhor, a gente está declarando publicamente que toda a honra e glória é dele. Reconhecemos que é Deus que governa a nossa vida, que nós não servimos ao dinheiro ou a bens materiais. Servimos somente a Deus. Amém? E a igreja pode ir se colocando de pé. E hoje, antes de você separar a sua oferta, queria convidar vocês a fechar os olhos agora. E nesse momento, olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, olhar para a sua família, para a sua saúde, para a saúde da sua família, olhar para o seu trabalho, que tudo isso é graça de Deus. E eu tenho uma pergunta, que você seja sincero consigo e com Deus aí no seu coração agora. Te falta algo? Ofertar, mais uma vez, é reconhecer, agradecer e honrar a Deus. E eu convido você a não fazer isso de qualquer jeito, não fazer isso de qualquer maneira. E nem como alguém que está doando a uma instituição de caridade, mas sim como os filhos que reconhecem o sacrifício do Pai. Reconhecer de coração e agradecer a Deus por tudo que Ele é e já fez em nossas vidas. Somos filhos que reconhecem. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar agora a Deus. Senhor Deus Pai, reconhecemos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, diante da Tua igreja, Senhor, que somos completamente, Senhor, dependentes de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso sustento, que é a nossa fortaleza, Senhor. Te agradecemos por prover tudo aquilo que necessitamos, Senhor, e na hora que necessitamos, Pai. Por isso, Senhor, abençoe aqui os meus irmãos, Senhor, abençoe aqui essa oferta, Senhor, abençoe aqui essa casa, Senhor. Dê sabedoria para conduzir aí, Senhor, a vida de cada um, a vida financeira, Senhor, a vida de cada família, Senhor. Que o Senhor venha a dar direcionamento para todos aqui, Senhor. Abençoe também, Senhor, com portas de emprego para aqueles que necessitam, Senhor. Provenha aquilo que necessita em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por este momento, por esta oferta. Em nome de Jesus. Amém. Aí, amados, a gente tem aqui o gasofilácio, tem o Pix ali, quem quiser fazer também, vai dar, colocar um louvor, vai dar tempo de todo mundo fazer oferta, amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé,
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou de folga, mais um dia. O nosso pastor Wagner. Pode vir, pastor. Vamos orar aqui. Estouramos a bênção. Vamos orar por ele. Foi o pastor que fez esse púlpito aqui pra gente. Foi através de algo que Deus falou com ele. Até marquei a data aqui. Foi 12/3/2023. Ele fez para nossa célula, que Deus tinha falado com ele que nós iríamos virar um ministério, né? E agora estamos aqui e hoje ele vai trazer a palavra pra gente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por ele. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos orar pelo teu servo, Senhor. Que hoje as palavras que ele trazer aqui, Pai, não sejam meramente humanas, mas sim do teu próprio coração, Deus. Que o Senhor possa falar através dele à igreja, que o Senhor possa quebrar talvez barreiras nos nossos corações, nas nossas mentes, através das palavras que o teu servo vai falar conosco hoje. No nome de Jesus, nós abençoamos ele. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, confesso a vocês que ao me preparar para vir para este culto, o Senhor Jesus me deu uma revelação em relação aos ministérios, né? As condições das igrejas no Brasil e no mundo. Hoje nós podemos observar que as igrejas estão, que os templos estão cheios, mas as igrejas estão vazias. Vazia de quê? Vazia da palavra de Deus. Porque é através da palavra que há transformação de nossa vida. Porque a palavra de Deus é que salva, que cura, que liberta. É a palavra de Deus que restitui e renova. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. A fé não vem pelo ouvir palavras de manifestação do homem, de psicologia humana. Porque a palavra de Deus, ela diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais se passará. Então devemos crer que Deus é poderoso para fazer, através da sua palavra, infinitamente, tudo muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer uma mensagem baseada no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 ao 9. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todos acharam? Digam amém. Irmãos, eu sou muito leitor de Billy Graham. Se vocês não sabem, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas, eu creio que depois de apóstolo Paulo. E as suas mensagens eram profundas, vinham da raiz da sua alma. Ele foi um homem que foi perseguido pela teologia, a qual diziam que ele pregava, mas não tinha sentido nas suas pregações em relação à Bíblia, porque ele pregava num sentido de qual trazia a naturalidade da pregação do Evangelho, acrescentando muitas ilustrações e acrescentando versículo bíblico para enriquecer a sua mensagem. Por isso foi perseguido, mas foi perseguido pelos homens, mas reconhecido por Deus, louvado seja Deus. E assim também é conosco, que entregamos a mensagem de Deus, porque é através da mensagem de Deus que preenche o vazio de nossos corações. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus diz assim:
Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, os fundamentos hoje da nossa civilização estão destruídos. Estamos vivendo a inversão de valores na sociedade contemporânea. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Chamam luz de trevas e trevas de luz. Chamam injustiça de justiça. Chamam justiça de injustiça. Amados, o que eu quero dizer com isso? Nos dias atuais, louvado seja Deus, o pecado tem tomado uma nova terminologia. Parece que tudo é lógico, nada faz mal ou quase tudo é aceitável. Em muitas igrejas, o evangelho do arrependimento, que o Senhor ordenou que fosse ensinado, está sendo deixado de lado para dar lugar a palavreados sem conteúdos, a cultos nos quais só se ouvem canções, inovações, modernismos, porém a palavra está sendo deixada para o plano inferior. Se nós podemos parar um pouco, refletir e pensar, é isso mesmo que está acontecendo nas igrejas no dia de hoje. A palavra de Deus nos ensina no livro de Lucas, irmão, no capítulo 6, no versículo 49, que aqueles que ouvem a palavra e não a praticam é considerado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e logo veio os ventos, veio os rios, veio as tempestades, e esta casa ruiu. Esta casa, ela simboliza a igreja que não é edificada na rocha, irmão. A igreja que somente ouve a palavra e não pratica. A igreja que eu quero me referir somos nós, irmãos. Nós devemos ser, não só ser ouvintes da palavra, mas praticante da mesma. Porque a fé, como eu disse no início, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As igrejas hoje estão mornas. Não opera Deus mais milagre dentro das igrejas, porque não há mais oração, não há mais santificação, não há mais interesse pela Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Louvado seja Deus. Então entenda, irmão. Todo crente, ele luta diariamente contra 3 adversários. Observe só esse adversário: o diabo, a carne e o mundo. O diabo, porque o Senhor Jesus nos diz que ele é o nosso adversário. Ele é tentador, ele é homicida. Em João 44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira, porque ele fala daquilo que ele é próprio. Aquilo que faz introduzir na sua mente e no seu coração os seus desejos e anseios segundo os rudimentos deste mundo. A carne, porque ela é fraca. A Bíblia diz, irmão, porque a carne, porque ela é fraca? É
constituída da matéria. O corpo carnal reflete e expressa a ação do pecado. Por isso, as inclinações da carne precisam ser subjugadas e permanecerem controladas pela graça e pelo poder de Deus. Irmãos, ninguém tem o controle sobre a carne. Por mais que você esteja vigilante, hoje o mundo, através daquilo que o mundo oferece no corpo carnal da mulher, o homem passa a olhar, o homem passa a desejar, o homem passa a cobiçar. E a Bíblia diz assim, irmão, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja aí a sensibilidade do Espírito Santo na vida daqueles que o servem. Agora eu entro no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, irmão. Jaz não quer dizer que é dele, está no maligno. Então podemos entender o quê? Que tudo que está no mundo nós não podemos amar, porque a Bíblia nos ensina: não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele no quê? Não está em você, que não quero falar no que você, não está no seu carro, não está na sua conta bancária, não está na sua empresa, não está nos seus sonhos de ter uma vida abundante, próspera. Não que isso seja pecado, isso é dom de Deus também, mas Deus está em você, irmão. No mundo, Deus não tem amor nas coisas do mundo, porque essas coisas que estão no mundo são perenes, irmão. As coisas que são guardadas no céu são eternas. Os tesouros que são guardados no céu são os tesouros que o diabo não pode tocar, que a traça não pode roer, que a ferrugem não pode consumir. Então entenda, irmão, muitas das vezes nós andamos neste mundo segundo o desejo da nossa carne. Nós queremos alcançar porque invejamos às vezes as pessoas que estão crescendo, estão sendo fugiu aqui a memória, senhor, bem sucedida nos seus negócios. Isso não tem nada a ver conosco, isso é inveja, isso é pecado, irmãos. Temos que estar extremamente vigilantes naquilo que imaginamos ou pensamos, porque o diabo trabalha através da abertura que ele tem na nossa mente. Quando ele entra na nossa mente, irmão, ele quer nos persuadir a aceitar os seus anseios, os seus desejos. Mas quando estamos vigiando e orando, nós não deixamos esse sentimento entrar no nosso coração. O próprio apóstolo Tiago nos disse que de onde veio as vossas tentações, se não for das vossas próprias cobiças que lhe atrai e seduz. A cobiça, depois que você alcança e dá a ele a abertura de alcançar esse desejo, gera morte, e a morte espiritual, irmão. Deus é aquele que nos dá o revestimento das suas armaduras e nos dá o domínio próprio para suportarmos todas as tentações. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim, irmãos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então Deus é aquele que tem entendimento daquilo que se passa no seu coração. Deus é o único que pode sondar o seu coração e provar e esquadrinhar os seus pensamentos. Por isso que ele te dá o livramento diante das tentações a qual você não possa suportar. Mas muitas vezes você cede à tentação e você peca, porque enquanto você está sendo tentado, você não está pecando, irmão. Mas a partir do momento que você consuma essa tentação, você pecou. Então é importante entender sobre isso, né? Em Tiago, como eu já li, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse, irmãos?
é um amor incondicional. O mundo nos condena pelos nossos erros e falhas. O mundo nos condena por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós professamos, por aquilo que nós somos. Mas Deus nos honra, irmãos. Deus, Ele olha para nós e começa a nos capacitar para toda e boa obra do Senhor. Muitas das vezes nós não temos forças para fazer essa obra de Deus, porque nós sabemos que a carne, ela milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Muitas das vezes nós perdemos a força para podermos estar em nosso ministério, para poder ministrar. E muitas das vezes não somos entendidos pelos nossos irmãos em Cristo. Hoje em dia as igrejas estão divididas, porque há irmão que fala mal de irmão, há irmão que fala mal de pastor. Aonde está o diabo? Ele está até confuso, porque ele não sabe nem mesmo aonde vai agir, porque ele não precisa mais agir. A igreja já está trabalhando por ele. Então devemos ter a consciência, irmão. Nós devemos orar por aqueles que estão fazendo a obra inadequadamente, porque o pastor é responsável pelo seu rebanho. A Bíblia fala que o pastor deve observar o estado das suas ovelhas, louvado seja Deus. E nisso nós devemos estar unidos, numa só fé e na mesma disposição mental, para ajudar esse ministério em oração, para que ele venha crescer em avivamento, para que ele venha crescer em santificação, para que ele venha crescer em milagres, para que ele venha crescer em cura, para que ele venha crescer em libertação, porque Deus, Ele tem o poder de fazer todas essas coisas na vida do teu servo, quando a igreja se une para orar, para louvar, para perdão, irmão, para orar, para louvar, para glorificar o nome de Deus. Então entenda, irmãos, quando que a gente consegue observar que nós estamos pecando e não estamos discernindo desse pecado? A Bíblia fala, irmão, que os olhos são a candeia do corpo. Quando você observa uma situação, ela entra na janela da sua alma. A Bíblia nos ensina que a imagem da nossa visão, ela capta, né, a estrutura da qual você está olhando e entra dentro do seu coração. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, perverso, quem o conhecerá? Muitas das vezes você está demonstrando uma certa santificação, mas por dentro você sabe que não está tão bem assim como que você quer demonstrar que está sendo. Este processo ocorre a cada instante, sobrecarregando a mente, fazendo produzir pensamentos de toda a espécie. Preste bem atenção, irmãos. Os nossos olhos, a Bíblia fala que em Mateus 6, no versículo 22 e 23, fala que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem trevas, quão grande trevas será o nosso corpo. Então observe, ao olharmos para determinadas situações, nós temos que olhar com determinado receio, porque não sabemos qual é a armadilha que está proposta ali para nos derrubar. Porque se os olhos refletem, né, e transmite para dentro de nós, para que seja expresso o nosso corpo carnal, a nossa carne, nós temos que vigiar concernente aquilo que o diabo está nos oferecendo. Ou seja, devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém a quem possa tragar. E justamente neste momento que ele entra, irmãos, para poder fazer a sua obra, derrubar o cristão. Mas a Bíblia nos dá um respaldo quando nós caímos. Se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque aqueles que nos chamou, irmão, não nos abandona. Os nossos irmãos nos abandonam por causa dos nossos erros e falhas, mas Cristo trabalha num processo para podermos nos levantarmos novamente, para fazermos a sua obra salvífica, porque são poucos, meus irmãos, que são chamados, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A Bíblia fala também que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Apertado é a porta. Apertado é a porta, é isso mesmo, irmão? Apertado, não. Estreita é a porta, perdoa, irmãos, e apertado o caminho que nos leva à salvação.
Então observe, Jesus Cristo, Ele nos ensina que para seguir Ele, nós devemos nos abdicar de muitas coisas. Por quê? Porque justamente são essas coisas terrenas que nos impedem de fazer a sua obra. Ele nos ensinou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se o seu desejo de possuir as coisas. Negue o seu desejo de ser mais influente do que aquilo que você pode ser. Negue o seu orgulho, negue a sua soberba, negue a sua avareza, negue a sua idolatria, negue o seu desejo de feitiçaria, negue a prostituição, negue o adultério. Porque muitos não sabem, irmão, existe dois tipos de adultério. Jesus, quando disse, né, raça de víbora, né, geração adúltera, né? Quando Jesus disse isso, Ele estava falando daqueles que estavam apartados dele, que é o adultério espiritual, porque Ele é o noivo que vem buscar a noiva, que somos nós, que somos a igreja. E quando estamos apartados de Cristo, estamos no adultério espiritual. Mas existe o adultério carnal, que é aquele que faz a relação sexual entre o homem casado ou uma mulher casada de outro cônjuge, ou um homem casado com uma mulher solteira. Isso é adultério. Isso destrói a sua relação com Cristo. Devemos vigiar nesse sentido, irmão. Muitos dos pastores que estão nas igrejas estão em adultério. Não estou falando isso, que nessa igreja está acontecendo isso, não. Porque eu sei de alguns pastores que estão vivenciando este momento de pecado, e não sabem como resolver essa situação. Existe um motivo a qual ele caiu, porque ele cobiçou e desejou. Ele foi enganado pela sua carne, ele foi enganado pelo príncipe desse século, que trabalha diuturnamente para nos derrubar, irmão. Por isso devemos estar vigilantes, porque uma das coisas que promovem todas essas razões para que eles caiam é justamente a falta de oração, a falta de comprometimento, a falta de leitura da Bíblia. Eles passam a buscar o desejo mais de estar sendo a atração do culto, de que ministrar Cristo como atração. E isto faz com que eles caiam, irmão. Devemos estar orando para esses pastores e não julgando e não condenando a eles. Isso é muito importante. Hoje eu quero falar sobre essas situações das inclinações da carne, mas Deus estava me levando no dia de hoje para pregar sobre o propósito de Deus na vida do cristão, né? E aquilo que Deus prepara para cada um deles quando se converte a Ele. Eu mudei esse senso de pregação para trazer essa mensagem, porque muitas das vezes ela se faz necessário para que nós podemos ouvir e colocar em prática em nossa vida. Porque nós estamos andando, irmão, neste mundo, não segundo o rudimento do mundo, mas segundo a vontade de Cristo. E isso nós sabemos que não é fácil, irmão. Jesus Cristo, Ele veio e entregou a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Jesus Cristo, Ele não tinha pecado, mas foi condenado na cruz do pecado, como se tivesse pecado por nós. Devemos entender, irmão, nesta noite, que o fato de estarmos unidos numa só fé e na mesma disposição mental nesta noite, neste culto, não se faz por acaso. De alguma forma Deus nos trouxe aqui para adorar, para louvar, para exaltar, para ouvirmos a sua palavra, para colocarmos em prática em nosso coração, para não andarmos neste mundo segundo o desejo do nosso coração, mas segundo a vontade do Espírito. A Bíblia fala, louvado seja Deus, em João 8, no capítulo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós seremos livres de toda cobiça, nós seremos livres de toda pretensão carnal, nós seremos livres de todas as ações que vêm entristecer o nosso Cristo Jesus, nós seremos livres de toda idolatria, nós seremos livres de toda prostituição, de tudo aquilo que reflete como pecado no nosso corpo carnal. Eu peço a vocês, irmão, em nome do Senhor Jesus, que vocês procurem a Bíblia como regra de fé e prática todos os dias. Coloque ela no seu coração.
seja a carta viva do nosso Senhor Jesus. Não deixa que as coisas dos seus afazeres venha tirar um tempo de você estar meditando no livro da lei. Porque a palavra de Deus nos diz: procura meditar neste livro da lei de dia e de noite, para procurar fazer tudo o que nele está escrito. Muitas das vezes nós não fazemos isso porque estamos ansiosos por muitas coisas deste mundo. Desperta então do sono da morte. Seja forte e corajoso, Josué 1:9. A Bíblia fala em Josué 4:6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. E Mateus diz que eles erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Então, vocês precisam colocar a palavra de Deus em prática, irmão. Não deixe que o cansaço, o enfado, venha tirar você deste prazer, porque é aqui, na Bíblia Sagrada, que você vai encontrar resposta para o seu cotidiano, resposta para as suas dúvidas. A resposta não está no homem do mundo secular, porque muitos dos meus irmãos estão andando segundo o conselho do ímpio, sentando na roda dos pecadores, andando no caminho dos escarnecedores. Isso está fazendo a igreja morrer, irmão. A igreja está parecendo uma igreja secular, não está parecendo uma igreja avivada, uma igreja repleta da presença do Espírito Santo. Então precisamos entender, irmão, que nós temos que buscar a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Devemos estar nos prostrando diante do Senhor todos os dias, buscando assim a sua instrução, o teu conselho, porque o salmista diz: instrua-me no caminho que eu devo seguir, e sobre a sua vista o Senhor me deu o teu conselho. Deus é aquele que tudo vê, irmão. Deus é aquele que tudo sabe. Ele vê o oculto e escondido. Não há como fazermos nada sem que Ele não saiba. Então entregamos na mão dEle tudo aquilo que precisamos e almejamos, e Ele, o mais, tudo fará. Amém, irmãos? Nesta noite, eu findo aqui a minha pregação. Espero que o Espírito Santo de Deus venha atuar poderosamente, progressivamente no coração de vocês, trazendo paz, amor, alegria, felicidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio à vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe este culto e este ministério abundantemente. Eu agradeço, pastor, esta rica oportunidade no dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Muito pouquinho agora. Glória a Deus. Mensagem poderosa, né? Para os nossos dias. Assim como nós temos ministrado aqui, né? Sobre esse poder do Evangelho, de como nós somos displicentes com a palavra do Senhor, com as nossas orações, com o nosso tempo com Deus. E não tem outra maneira, não tem outro método de falar com Deus se não for através da oração. Não tem outra solução, não tem pensamento positivo que vai fazer mudar uma circunstância se não for o joelho dobrado e orando para o Senhor. Então nós temos que nos posicionar, assim como o pastor trouxe a mensagem aqui. Temos que largar de ser esses cristãos de fachada que falam: eu sou evangélico, eu vou na igreja todo domingo. Isso não muda a sua vida não, meu irmão. Se você não ajoelhar todos os dias no seu quarto e pedir misericórdia para o Senhor te abençoar, te ensinar, te instruir no caminho que tem que ser feito todos os dias, sua vida vai ser uma vida vã. Tudo que Deus tem reservado para você, você consegue atrair do céu para a terra somente com oração. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então queria, antes de nós encerrarmos o culto, como nós sempre temos feito, vamos tirar um período de oração e nos arrepender de verdade. Falar: Deus, me perdoa por desprezar tanto a Tua palavra. Me perdoa por ser tão negligente nas situações onde eu deveria me posicionar de uma forma,
Muitas vezes eu fujo, eu corro, tenho preguiça. Vamos tirar esse período de oração. Se você quiser ficar sentado, se quiser de joelho, em pé, amém? Você coloca um louvor pra gente, pastor. Amém? Vamos orar. Estou te esperando aqui. Aumenta um pouquinho. Eu já fechei Abaixa a um pouquinho só, porta, microfone. pode vir. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Que o Senhor possa falar no nosso coração nessa noite, Deus. Renova nossas forças, Senhor. Renova o nosso coração, Jesus. Traz, Deus, para nós aquela chama do Espírito Santo de fazer a tua obra, Senhor. Oh, Jesus, renova o nosso compromisso contigo, Senhor. Nos lembra de quando o Senhor nos chamou, Deus. Que nós possamos fazer e cumprir tudo que o Senhor nos prometeu, que tudo que o Senhor nos chamou para fazer. Espírito Santo, fale com a tua igreja nessa noite. E, meu irmão, ore com o Senhor, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Ô Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, nosso coração, a nossa aliança, a nossa mente, Senhor. Tira toda a passividade da tua igreja. Tira todo o desânimo. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, renova a mente dos meus irmãos. Traz fogo, incendeia os corações, Espírito Santo. Incendeia como da primeira vez, Senhor, que nós tivemos um encontro contigo, Senhor. Renova como se fosse da primeira vez, Espírito Santo. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça perdão para o Senhor. Fala para Deus te encher mais. Fala para Ele te dar mais experiências. Fala, Senhor, eu não aguento mais viver na mesmice, na passividade. Renova minha mente, renova o meu coração, me dê experiências novas. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Ó Deus, eu preciso de um socorro. Eu preciso que o Senhor venha me abraçar, que eu não estou suportando mais. Abra a tua boca e fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Precisamos da presença do Senhor. Ô Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo. Nos abraça, Jesus, nessa noite. Nos abraça, Espírito Santo, nessa noite. Ô Espírito Santo, como nós te amamos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te Vem, Espírito Santo. Fale com o Senhor. Peça um renovo para o Senhor. Fala, Deus, me enche como da primeira vez. Me dê aquele fogo como da primeira vez que eu comecei a estudar as Escrituras. Quando eu comecei a orar as primeiras vezes, vinha aquela sensação gostosa da tua presença. Fala, Deus, vem, faz de novo, mais uma vez. Incendeia meu coração. Em nome de Jesus, cumpre tudo que o Senhor me chamou para o ministério, para a minha vida, para a minha casa, para os meus familiares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
de Jesus. Quero mais sair daqui, me deixa Nome de morar. Eu Glória não ao Senhor. quero Fale com o Senhor. sair daqui. Atrai o Senhor com tua oração, meu irmão. Atrai o Senhor com teu coração, com a tua sinceridade. Quero mais sair daqui, oh, me deixa morar. Eu só quero a tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Fale com o tua Senhor. graça já me barrou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero Amém, igreja. Glória a Deus. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Você pode a tua santidade, o teu cônjuge, os teus amigos. Você pode parecer muito santo, mas de Deus você não esconde. De Deus você não esconde. E nós venhamos ter um coração todos os dias arrependido diante do Senhor, falando: Deus, me perdoa que eu não consigo. Me perdoa, me ajude a caminhar porque eu não consigo. Se você não tiver esse coração, meu irmão, se você não tiver isso, você não tem nada. Você não tem nada. A santidade do Senhor nós devemos buscar todos os dias, todos os dias. Devemos tirar as nossas máscaras e ser sincero com o Senhor todos os dias. Falar: Deus, está difícil nessa área aqui, Senhor. Se o Senhor não intervir, eu não vou conseguir. Mas temos que falar para o Senhor. O Senhor é um cavaleiro. Quem chega metendo o pé na porta é Satanás. O Senhor não. Se você não falar, o Senhor não vai fazer nada. Porque Ele depende da tua sinceridade e do teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, mas antes só passar nossos avisos, né, que temos trabalhado sobre a questão das cestas básicas, temos abençoado algumas pessoas. Se caso você precisar ou conhece alguém que precisa, fale conosco, com o irmão Wagner, com a minha esposa, que a gente quer servir ao próximo. Nós queremos ser um canal de bênção ao próximo, não nós aqui, nós três, a igreja. Porque as arrecadações que nós temos aqui para contribuir com cestas básicas são de vocês. Nós separamos um dinheiro para quem estiver precisando de uma cesta básica, ou um remédio, ou uma conta de água, luz, algo necessário que precisa para sobreviver e está desesperado. Fala com a gente junta os irmãos, temos alguns recursos no caixa. Só toma o discernimento que são pessoas que realmente precisam, e não aquelas pessoas que falam: se tiver eu quero. Então, glória a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus, pastor, pela sua vida. E que nós possamos nos arrepender, sermos cristãos de verdade, ler a palavra que é o manual para a nossa vida. É loucura a gente desejar passar a eternidade com o Senhor e não ter nenhum prazer com Ele aqui na terra. E o prazer que nós temos aqui na terra é na oração, na leitura da palavra. Amém? Nós venhamos ter esse coração. Vamos ficar em pé, orar. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida. Guarda os meus irmãos, Senhor. Que essa palavra que foi ministrada hoje possa penetrar no coração e tirar aquelas barreiras que talvez impedem nós de nos achegarmos mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Leva cada um aqui para suas casas em segurança. Que nessa semana possa ser uma semana de paz, de prosperidade e de um renovo espiritual, Deus. Estenda as suas mãos,
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Não saiam sem a bolachinha, um cafezinho lá atrás. Amém? Glória a Deus.